quando eu tinha a mentalidade da escassez, numa pobreza, quando começa a querer prosperar, aí você compra um carro melhor, compra um carro financiado, aí começa aquela mentalidade medíocre, miserável, de escassez, falar o quê? Cuidado, não roda muito, não faz quilometragem, porque você não sabe se você vai conseguir comprar outro. Quando nós falamos de Jerusalém, em ser um lugar alto, também falamos de Jericó, que Jericó é um lugar baixo, não só baixo, mas um lugar que cheira mal, de podridões. Quando o povo de Israel, o povo hebreu, começaram a sua jornada de conquista da terra prometida de Canaã, a primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. Jericó seria a primeira. Porém, nós sabemos que Jericó era considerada uma cidade inconquistável, impenetrável. Não muito diferente daquelas situações que a gente olha hoje e fala assim, impossível viver isso. Impossível conquistar isso. Impossível viver esse sobrenatural. Só que tem uma coisa muito interessante. Deus disse àquele povo que já tinha entregado Jericó nas mãos deles. Quer dizer, o inconquistável já tinha sido entregue. O impossível ia acontecer. Tanto que aconteceu. É claro que na conquista, Deus ensinou aquele povo a dar os passos de fé ao redor das muralhas, durante 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes, um ato de fé, calados a princípio, porque quando eles abrissem a boca, ia abrir na hora certa, no momento certo, para dar o grito, o brado de vitória. Por que calados? Sabe por que calados, gente? Sabe, sim ou não? Sim ou não? Porque durante a jornada do deserto, abriram a boca e falaram só besteira. E por isso não entraram, quando a boca. Então vocês vão rodear calados. Quando chegar o momento de dar o grito de fé, vocês vão dar o grito de fé e as muralhas vão cair. E aconteceu. Diga essa palavra comigo, que eu gosto muito dela. Diga, o inconquistável foi conquistado. Diga, o sobrenatural aconteceu. Agora, Jericó, por que é chamado lugar baixo? É literalmente lugar baixo. Você sabe qual é considerado o lugar mais baixo da terra? Sabe ou não? Qual é? O Mar Morto. Por isso ele é morto. Não tem vida. Jericó é vizinho dele. Jericó está ali bem pertinho dele. Por que Jerusalém é considerado e chamado lugar alto? Porque Jerusalém está 400 metros acima de Jericó. Então, a conquista começava em Jericó, subindo para Jerusalém.
subindo. Diga essa palavra, subindo. Então, é uma jornada de ascensão. Eu quero que você acompanhe com muita lucidez tudo que eu vou falar com você. Porque você sabe que eles viveram o sobrenatural em Jericó. Deus deu direções claras sobre Jericó. Quais seriam as direções? Cuidado, vocês vão destruir a cidade, tudo quanto nela está. Tem coisas que serão consagradas à destruição e outras consagradas aos tesouros do Senhor. Jericó, diga essa palavra comigo, são as primícias. O que são as primícias? As primícias você não toca. As primícias são do Senhor. A partir daqui tudo é de vocês, mas aqui não. Jericó não. Então o Senhor falou assim: guarde-se do anátema, guarde-se da maldição, cuidado para não pegar a maldição, porque vocês têm unção de conquista. Eu não entreguei só Jericó, eu entreguei a terra de Canaã a vocês. Então, aí o Senhor deu a direção muito clara. Aí tem aquela famosa história de um homem chamado Acã, que resolve pegar uma capa babilônica e algumas peças de prata e de ouro, e cobiçou e entregou, e guardou na sua tenda. Mas a advertência era certa, falou: cuidado para não entrar em maldição. Cuidado. E aí, eles vão para a segunda cidade. Como chamava a segunda cidade? Ai. Fácil de vencer. Somente perto de Jericó. Simples. Sem dificuldade. E resolve, inclusive, quem vai lá e faz espia, fala: não, nem canse os homens, manda só uns 3.000 homens aí que vai ser fácil. Mas já não tinha mais unção de conquista, porque a unção de conquista foi retirada, por conta daquela escolha errada. E aí eles vão, você já sabe qual é a história, perderam, 36.000 homens morreram, justamente por conta de uma escolha errada, ou ignorar a palavra de Deus. E aí perderam a batalha. Perderam a batalha. Mas esse é um tema que eu falei há um tempo atrás. Repita essa frase comigo, ó. Diga assim, ó: eu posso vencer tudo e qualquer coisa que tem me vencido. Você pode. Todos nós temos unção para vencer. Eu posso vencer qualquer coisa. Ah, bispo, eu tenho perdido para determinadas situações, eu tenho perdido nessa área, eu tenho fracassado nessa área, eu tenho sido derrotado nessa área. Você pode vencer qualquer coisa que tenha te vencido, você pode vencer. Eu posso vencer um problema espiritual, eu posso vencer uma maldição familiar que me acompanha. Sabe aquelas histórias que vão se repetindo? Na sua vida não. Você pode vencer. Eu posso vencer um problema de saúde, uma doença. Eu posso vencer um problema familiar, sentimental, um problema financeiro, seja ele qual for, eu posso vencer. Existem pessoas que nunca conseguem prosperar, ela pode vencer esse problema. Nunca consegue prosperar na vida, nunca nada dá certo. Você pode vencer aquele problema que você sempre tem sido perseguido por pessoas, por situações. Sempre o diabo está levantando alguém para te perseguir. Sempre. Então, existem problemas que são recorrentes. E aí eu diria assim, ó, fazendo uma pergunta que eu já fiz lá atrás: o que ou quem são os seus ais?
porque todos nós podemos ter ais. Aqui, o ai era literalmente o lugar do fracasso, o que trouxe a derrota a eles. Agora, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que tudo tem uma causa. Deus não falha e a sua palavra não falha. Diga assim, ó, Deus nunca falha. Diga, a palavra dele não falha. Então, quando nós identificamos a causa, o que é que eu não estou fazendo que eu poderia fazer? O que é que eu estou negligenciando? O que é que eu posso fazer diferente? Olha o que nós fazemos, olha o que nós fizemos. Que dia é hoje? Dia 1º. 1º de julho, segundo semestre. Que nós podemos viver coisas muito maiores do que nós vivemos no primeiro semestre. Nós podemos viver coisas muito superiores a que nós temos experimentado até então. Agora, nós precisamos entender, né? Eu posso vencer o que tem vencido. Nós sabemos que o derrotado, o vencedor de hoje foi o derrotado de ontem. Todos nós, a partir de mim. Muitas pessoas que estão vencendo hoje foram derrotadas um dia na vida. Então, o vencedor de hoje é o derrotado de ontem. São pessoas que já fracassaram, né, e romperam, venceram. A gente vê isso na vida de muita gente, de muitos atletas, que perderam e começaram a vencer, e com muito foco, muita determinação, e não pararam mais. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. Esse é o ponto de partida. E nós precisamos discernir isso. Então, deixa eu ler com você aqui, ó. Josué 7, mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Observe a expressão, né? Foram infiéis em relação às coisas consagradas. Diga assim, ó, a causa da derrota era falha humana. Não tinha nada a ver com Deus. A causa da derrota era falha humana. A negligência de Israel em obedecer e seguir a direção dada por Deus. E geralmente é isso que acontece. Eu sempre digo assim, o espiritual é sagrado. Se você negligenciar a sua vida espiritual, você vai fracassar. Aliás, a tua vida espiritual, sabe uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos dias? Presta atenção. Se você perdeu o sermão de quarta-feira, vai lá e assista a mensagem. A Bíblia diz que, quando Paulo usa a expressão, que possivelmente ele esteja se referindo a ele, a respeito de um homem que foi ao terceiro céu, que o terceiro céu, biblicamente, é a morada de Deus. Então, deixa claro que existe o segundo céu e o primeiro céu. O primeiro céu é o que nós estamos, é onde você olha, é onde você vê os pássaros voando, é onde você vê os aviões, é onde você está vendo. O segundo céu já é acima, onde nós vemos os astros. Existe um termo na Bíblia, que está lá em Efésios 6, sobre a guerra nas regiões celestiais. Agora, por Cristo nós fomos colocados em lugares altos. Não adianta você querer resolver um problema do primeiro céu com força e unção, simplesmente, ou com ferramentas e habilidades do primeiro céu, sendo que isto pode ser um problema do segundo céu.
E aonde eu tenho que buscar? No terceiro céu. Você não resolve. É aquela maldita negligência que as pessoas... Vocês não têm que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é espiritual vai se resolver somente de forma... Por que muita gente fracassa? Porque negligencia o espiritual. Negligencia o espiritual. Quando o Senhor mandou que aquele povo começasse a dar as voltas ao redor de Jericó, eram passos de fé em obediência. Poderia cair no primeiro grito? Poderia, não, mas vocês vão obedecer, vocês vão aprender a ser obedientes, vocês vão aprender a ser perseverantes, vocês vão aprender a fazer o que eu estou mandando. Poderia, mas não caiu. De vez em quando, por que alguma coisa era para ter sido definida mais rápido e Deus está esperando o quê? Intensifique. Coloque mais força. Eu sempre falo que eu acredito que muita gente tem vivido coisas que não era para estar vivendo. Está passando por coisas que já não era para estar mais. Então, sua vida familiar é algo sagrado. Se você negligenciar a sua vida familiar, seu casamento, sua família, você fracassa. A gente não pode negligenciar. Nós precisamos estar cercando de todos os lados. Se você negligencia, sua saúde é sagrada. Você é templo do Espírito. Se eu negligenciar, eu vou fracassar. E não tem nada a ver com Deus. A vida financeira é sagrada. Se eu negligenciar o financeiro, uma boa administração, fidelidade no pouco, honrar a Deus com as finanças, eu vou fracassar. Foi o que eles fizeram. Quem não é fiel no pouco vai ser no muito? Sim ou não? Sim ou não? Quem não é fiel nas pequenas riquezas será nas grandes? Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Ele disse: quem vos confiará as grandes se vocês não são fiéis nas pequenas? Quem vos confiará as grandes se vocês não honram o que, quem vai confiar a você o que é seu se você não honra o alheio? Olha como é sério. Existem outras coisas sagradas, outras coisas e algumas sagradas como lá, e outras que já não pode mais fazer parte da nossa vida. Tem coisas que não pode mais, são princípios que é sagrado, que muita gente quebra. Ser um cristão, gente, é honrar princípios. Lembra da frase que nós sempre falamos? Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. É assim, quando você honra um princípio, o princípio te honra. Então, Israel conquistou Jericó, que era inconquistável, venceu o invencível, o impenetrável, conquistaram fácil porque tinha unção de conquista. Diga essa palavra comigo, diga unção de conquista. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eles tinham unção de conquista. Vai conquistar porque eu estou com eles. Eu derramei minha unção sobre eles. Mas foram derrotados por Ai, que era menor, muito mais fácil de vencer. Foram derrotados porque a unção de conquista já tinha sido retirada deles. Aí, quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 2, 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 mil deles, e eles perseguiram, e os israelitas, desde a porta da cidade até Sebarim, feriram na descida. Diante disso, o povo, lê aqui por favor, diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, quando nós não fazemos o que é certo, quando nós não fazemos o que nós
temos que fazer, que é a nossa responsabilidade, não conquistamos o resultado, ou vem o resultado errado, é o que acontece, a gente desanima. Desanimamos porque fizemos errado. Tem nada a ver com Deus. Nós erramos no processo. Nós negligenciamos. Não era para eles ter perdido essa batalha. Quem está entendendo, gente? Não estou falando com você, é muito mais gostoso ouvir palavra profética, né? Só que a gente tem que ter responsabilidade. Já viu? O povo evangélico vive atrás de palavra profética. Mas muito poucos são que estão vivendo a plenitude dela. Eu lembro que eu estava no pecado, eu estava no erro, estava fumando, bebendo, fazendo. Aí vinha uma palavra profética para mim. Deus prometendo uma série de coisas lindas para mim. Eu pensava assim, eu falava assim, não, eu não sou tonto desse jeito. Porque eu sei que eu não estou na posição. Deus só vai fortalecer o meu erro. Eu já sabia que eu não era leigo. Eu já tinha consciência que eu precisava de um posicionamento. Porque o que acontece? Que Deus pode até fazer coisas maravilhosas, mas você sabe que defender as suas coisas é com você, né? Você que vai ter que lutar, você que tem que vigiar, você que tem que orar, você que tem que estar se ungindo, você tem que orar ungir o que é seu, cobrir sua família de oração, cobrir seus negócios de oração, está o tempo todo atento. Por quê? Porque sempre vai haver uma guerra para tentar te tirar aquilo que Deus te deu, sempre haverá. Por isso nós estamos sempre em guerra. Tem alguém que é empresário aqui ou não? Então você sabe do que eu estou falando. Tem alguém tentando tomar teu lugar, tem alguém tentando tomar teus clientes, funcionário te dando dor de cabeça, um atrás do outro. Pessoa que já entra mal intencionada. Já entra mal intencionada. Se a gente não estiver debaixo de oração o tempo todo, coberto, né, orando, revestindo, cobrindo de oração o que é nosso, isso tem efeito. Isso vai se voltar. Ah, mas Senhor, por que o Senhor permitiu? Deus está sempre atento, nós estamos na brecha. Deus está falando conosco o tempo todo, está nos levando, está nos mostrando o que fazer o tempo todo, nos alertando o tempo todo. Disse então Josué a soberano: por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar, diga essa palavra comigo, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Quer dizer, essa tem sido a realidade de muita gente, se contenta em continuar no mesmo lugar, no mesmo deserto, no mesmo lugar de escassez, de sequidão, sem resultado. Espera aí, não, então a gente podia ter ficado lá. Não, mas não é para isso que Deus tirou. Você lembra quando Jesus saiu, estava com os discípulos? A Bíblia diz que ele estava do lado de cá, ele falou assim: vamos para o outro lado. Que ele entrou no barco com os discípulos e começou a atravessar para o outro lado, que do outro lado eles viveriam coisas novas, do outro lado aconteceria coisas novas. O que aconteceu no meio da travessia? Uma tempestade. Jesus não sabia que viria uma tempestade ali? Sabia, com certeza sabia. E aí, que lição ele está dando? Tem várias lições ali. Primeiro, ele na tempestade, qual o comportamento, qual a atitude que ele teve. Segundo, o que ele fez na tempestade? O que ele fez? Chorou? Reclamou? Murmurou? O que ele fez? Repreendeu a tempestade. Repreendeu a tempestade. E chegou do outro lado. Você acha que é mar de rosas? Você começa um negócio aqui, você vai, vamos para o outro lado, vamos viver coisas novas. Tem uma tempestade no meio do caminho.
Vamos viver coisas novas. Tem uma tempestade. Vamos fazer coisas novas. Tem uma tempestade. Sempre na travessia tem uma tempestade. E aí o que eu faço? Repreende a tempestade e segue. Haja a sua fé na tempestade e segue. Ele chegou do outro lado? Chegou. Afundou o barco? Não. Pereceu? Não. Aí ele vem e diz assim: que poderei dizer, Senhor, agora que os israelitas foram derrotados por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Essas são as mesmas palavras e únicas preocupações de muitas pessoas. O que as pessoas vão dizer? O que vão dizer, Senhor? O que as pessoas vão dizer? Você acha que Deus está preocupado? Sim ou não? Sim ou não? Deus não tem essa preocupação. Essa preocupação é nossa. Mas por nós, não é por Ele não. Geralmente quando a gente diz assim, quando algo não acontece, a pessoa fala assim, Senhor, o que as pessoas vão dizer? Estão olhando para mim, o que elas vão falar? Se o tratamento, Deus continua sendo Deus, Ele está no mesmo lugar de honra, Ele está acima de todas as coisas, Ele está lá no terceiro céu, Ele reina, governa sobre todas as coisas, Ele não está preocupado, ninguém pode manchar a reputação de Deus. Está preocupado conosco. Qual a resposta nós vamos dar? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Diga essa palavra comigo: levante-se, porque você está aí prostrado. É a palavra que o Senhor diz para todo mundo. Levante. Por que você está aí com essa postura, prostrado, reclamando, falando? Por quê? Levante-se. Aí ele vem na sequência, ele diz assim: Israel pecou, violou a aliança que eu ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as, colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Olha, tinha uma causa. Diga comigo, por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, pode voltar o versículo que não deixou nem eu ler. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Por isso, está vendo? É por isso, tem uma causa, é por isso. Às vezes a gente precisa parar e perguntar assim, Senhor, por quê? Ou às vezes a gente sabe. É ou não é? Só precisamos tomar uma decisão. Senhor, mas por quê? Por que isso? Aqui o Senhor disse, aqui filho, tem uma causa, tem um porquê. Nós precisamos fazer perguntas. Por que eu não tenho vencido? Por que eu não tenho vencido? Por que eu não estou onde eu gostaria de estar? Por que eu não tenho crescido? Por que eu não tenho avançado? No que eu tenho negligenciado? No que eu tenho negligenciado? São perguntas que nós precisamos fazer. Preste atenção, nós estamos numa virada desse mestre. Que eu posso acelerar o processo e viver coisas estrondosas. Pode o inferno se levantar contra você, pode o mundo se levantar contra você, pode as pessoas tentar te atrapalhar, pode todo mundo ir contra você, não vai adiantar. Deus pode dar vitória com poucos, Deus pode dar vitória com muitos, não adianta. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ninguém pode impedir. Agora, nós precisamos dar a resposta certa. Por quê, Senhor? Por quê? Por que eu estou vivendo isso? No que eu tenho negligenciado? Aí muita gente vai conseguir, muitos já têm a resposta. Muitos, eu estou te chamando para o lugar alto, e você permanece no lugar baixo.
Eu estou te chamando para a luz, de uma luz intensa, você quer o lugar das trevas. Eu estou te chamando para estar a 400 metros de altura, você permanece aqui. Eu estou te chamando para a gente subir, vamos subir. Tem conquistas gigantescas para você, mas você está preso a coisa pequena aqui. Jericó era a primeira de 100 e tantas cidades. Você sabe que eu vejo isso acontecer continuamente. A pessoa começa a crescer um pouquinho, começa a prosperar um pouquinho, ela já começa a se perder. Era só o começo, era só Jericó, meu filho, você está indo para Jerusalém. Você está subindo, a cada dia você está subindo um pouco mais. 100 metros, 150, 200, 300, 400 metros. Lugares altos eu tenho para você. Está entendendo ou não? Sim ou não? E às vezes, por temer, a gente fica preso a coisas menores. É como eu disse outro dia, né? É como eu disse, quando eu tinha a mentalidade da escassez, numa pobreza, quando começa a querer prosperar, aí você compra um carro melhor, compra um carro financiado, aí começa aquela mentalidade medíocre, miserável, de escassez, falar o quê? Cuidado, não roda muito, não faz quilometragem, porque você não sabe se você vai conseguir comprar outro. Olha, cuidado, porque você não sabe quando você vai poder comprar outro. Está entendendo ou não? Sim ou não? Começa aquela mentalidade, ganhar um dinheirinho, deixa eu segurar esse dinheirinho, porque eu não sei quando eu vou ganhar outro. Quando eu deveria, de onde veio esse? Tem muito mais. O Deus que mandou esse tem muito mais. O Deus que mandou esse vai mandar maiores, melhores. O Deus que tem me abençoado vai continuar abençoando em proporções muito maiores. Isso é a mentalidade. Está entendendo ou não? Sim ou não? Nos últimos dias eu tenho ouvido muito testemunho assim, ó. Quando eu escutava os testemunhos na igreja, eu achava que comigo era impossível. Eu às vezes ouvia testemunhos de prosperidade, pessoas vivendo prosperidade, eu achava que como? E hoje, quantas pessoas estão vivendo esta realidade? O que parecia que na vida dela não seria possível, ela está vivendo. Como o quê? O dízimo, o que era o salário ser o dízimo. E muito mais. O que era o salário ser o dízimo e muito mais do que isso. Já parou? Que significa o quê? Que multiplicou-se por 10. Que cresceu 10 vezes mais. E muito mais do que isso. Aí, você vê, espera aí, é para mim, é para a minha vida. Sabe qual foi a ordem? Vai e santifique o povo. Diga-lhes, santifique-lhes para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, e vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Tem coisa que não pode mais fazer parte da vida da gente. Coisas, lugares, atitudes, pensamentos, sentimentos, comportamento, que já não faz parte da nossa vida. Não pode mais estar conosco. Porque, queridos, se Deus decidiu te abençoar, quem pode impedir o agir dele na sua vida? Quem? Se Deus decidiu te levantar, quem pode impedi-lo de te levantar? Se Deus decidiu que você vai crescer, vai ser grande, quem pode impedir isso?
Quem estava aqui segunda-feira passada, viu um testemunho do menino de 28 anos, que era um inconstante. Ele disse, eu vinha na igreja, eu conquistava e eu saía. Eu vinha buscar e eu saía. Eu vinha buscar e eu relaxava. Eu vinha buscar e eu relaxava. Mas ele também viveu a vida assim, ó. Vai e volta, até cair a ficha. Aí tomou uma decisão, se firmou, principalmente em 2024, entrou de cabeça, entrou para valer. Só em 2024 o faturamento da empresa subiu 5 vezes, aumentou 5 vezes. 5, não é dobrou, não é triplicou, quadruplicou, 5 vezes mais, por conta de um posicionamento. 28 anos, crescendo absurdamente. Porque quando Deus abençoa, Deus quer levantar, Deus vai levantar. Agora tem uma coisa que a gente aprende, né? Fé inconstante, vida inconstante. Fé inconstante, resultado inconstante. Nós estamos numa virada de semestre. Hoje eu falei que ia orar para a consagração do nosso segundo semestre. O segundo semestre, se eu fizer a mesma coisa, vai ser o mesmo resultado do primeiro semestre. Se eu já entrar no segundo semestre com um posicionamento, com uma fé diferente, com uma unção diferente, o que nós falamos ontem? Deus é um Deus, primeiro, diga comigo, não é tarde demais. Deus é um Deus de novas chances, recomeços. Deus pode mudar. Hoje pela manhã na live eu falei sobre isso. Até sentenças dadas por Deus pode ser revogada pela fé. Até o que Deus diz pode ser mudado pela fé. Até o que Deus disse. Eu já comecei declarando um segundo semestre poderoso, para a gente viver um segundo semestre milagroso, através do poder da oração. Lembra que o Senhor falou para Ezequias, disse assim, organiza a tua casa, mandou Isaías ir lá e falou assim, organiza a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Lembra disso ou não? Quem falou, organiza a tua casa que você vai morrer? Quem falou? Deus. Aí o cara pega, vira a cabeça para a parede, vai lá e fala assim, Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel, eu tenho te honrado com fidelidade, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor diz assim, lembra-te como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor. Ouvir, diga comigo, ouvir o quê? Sua oração e vi as suas lágrimas, eu curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Daqui a 3 dias, meu filho, daqui a 3 dias você está normal. Daqui a 3 dias você vai subir para o lugar sagrado. Daqui a 3 dias você está subindo para o lugar alto. Daqui a 3 dias você verá a palavra se cumprindo na tua vida, meu filho. Daqui a 3 dias. O que ele mudou? Ele mudou uma sentença dada por Deus. Não foi o homem, não foi o médico, não foi o agiota, não foi o especialista, não foi ninguém, foi Deus que disse. E pela oração ele mudou um decreto, uma sentença de Deus. A gente pode mudar qualquer situação. Jonas diz, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando a minha vida se apagava, quando eu já estava desfalecendo, quando parecia que eu estava morrendo, eu me lembrei, eu clamei a ti. Tudo pode ser mudado, revertido através de um posicionamento, através de orações, através de atitudes de fé. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, se coloque em pé, por gentileza.
Sabe, hoje eu disse, feche seus olhos por gentileza. Aproveite essa virada de semestre. Aproveita. Hoje é dia 1º. Faça desse dia 1º. Se os primeiros 6 meses não foram bons, faça a partir de agora. Que seja glorioso. Desde ontem Deus está liberando palavras, novos começos, nova chance, novas oportunidades. Deus está revogando sentenças contra a sua vida. Deus vai contrariar sentenças, previsões, diagnósticos negativos contra a sua vida. A Bíblia diz que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Ontem nós falamos que Manassés foi o pior rei de Israel, que fez atrocidades, cometeu loucuras, que poderia ter ouvido a voz do Senhor quando Deus falou a primeira vez, mas ele não ouviu, ignorou. Então quando Deus mandou um rei mais poderoso do que ele, meteu o gancho no nariz dele, levou ele prisioneiro para a Babilônia, lá ele se humilhou. O texto diz, em sua angústia ele buscou o Senhor, o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus e de seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ele ganhou uma nova chance. Diga comigo, Deus é Deus de novas chances, de novos recomeços. Diga, Deus tem um novo recomeço, um novo tempo de resultados extraordinários para a minha vida nesse segundo semestre. Diga, eu verei a glória de Deus na minha vida nesse segundo semestre. Eu acredito. Salmo 68 diz, o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que livra da morte. Sentenças de morte estão sendo quebradas. Morte financeira, morte do seu negócio, falência, morte do seu casamento, ou até mesmo a morte física. Deus está dando livramento. Posicione-se. Deus não tem isso para você. Sofonias diz, o Senhor anulou as sentenças contra você. Sabe, sentenças liberadas por pessoas maldosas, palavras malditas contra a tua vida, sentenças, ferramentas preparadas. A Bíblia diz, o Senhor está dizendo, o Senhor anulou as sentenças contra você, Ele fez retroceder seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo. O Senhor anulou sentenças contra você. Ele fez retroceder, já está recuando inimigos. Ele está no meio de você. Eu acredito. Desde ontem Deus está falando, uma porta grande e eficaz se abriu. Tem uma porta grande. Porque se me abriu uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, tem uma porta ampla aberta para você. Tem uma porta grande, eficaz, ampla e promissora para você nesse segundo semestre. Agora você precisa se aproximar de Deus, porque são muitos os adversários, e é só na força do braço de Deus que você vai conseguir vencer esses adversários. Mas se você estiver em Deus, nenhum desses adversários poderá contra você, nenhum desses adversários vai impedir as tuas vitórias. Deus já te deu toda a vitória, Deus já te deu, já te garantiu a vitória. Em nome do Senhor Jesus, você vai viver coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus. Creia,
Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não, vai se levantar ferramentas, vai se levantar línguas contra você, vai. Mas a Bíblia diz: tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor, é a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Acredite, acredite. Só tem uma chance da gente viver realmente o sobrenatural, é através da fé. Só tem uma chance. Esta é a palavra daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi. Diga comigo: o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meu Deus, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você viverá o sobrenatural, milagres gigantescos, resultados inacreditáveis, até então na sua vida, em nome do Senhor Jesus, nesse segundo semestre. Levante-se com um espírito novo para viver o maior, o melhor segundo semestre, o mais incrível da tua vida. Você verá a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você terá o melhor final de ano, o melhor final de ano dos últimos anos, em nome do Senhor Jesus. Toma posse agora e diga: Senhor, eu creio, eu me posiciono, eu entro, meu Pai, nesse segundo semestre com uma nova fé. Eu entro nesse segundo semestre com um posicionamento diferente, com uma fé maior, com uma unção maior, determinado, meu Pai, a consagrar a minha vida, a te buscar de forma intensa, a me comprometer com o Senhor. Eu creio nessa porta aberta, eu creio que se Ele coloca uma porta aberta diante de você, ninguém pode fechar essa porta. Se Ele coloca uma porta aberta diante de você, ninguém pode fechar. Deixa entrar, faça queimar no teu coração e diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Ninguém pode impedir o cumprimento da tua palavra, ninguém pode impedir, em nome do Senhor Jesus. Diga, profetiza: o meu segundo semestre será muito superior ao primeiro. O que eu não vivi no primeiro semestre, eu vou viver agora no segundo semestre, em nome do Senhor Jesus. O que eu não vivi no primeiro semestre, eu viverei agora no segundo semestre, em nome do Senhor Jesus. Eu verei a glória do Senhor, eu viverei o sobrenatural. Eu estou me posicionando, eu estou subindo para esse lugar alto, é 400 metros acima, em nome de Jesus. Eu estou subindo para viver a glória, a grandeza, a vida poderosa, gloriosa, estrondosa que Deus tem para mim. Eu declaro, Senhor, uma porta grande, negócios grandes, clientes grandes, negociações grandes, promoções grandes, contratos grandes, vendas grandes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, meu Deus, ela crescendo e prosperando como nunca antes. Eu declaro e profetizo ela vivendo o sobrenatural, ó meu Deus, ela sendo surpreendida, ó meu Deus, com, Senhor, notícias extraordinárias. Eu profetizo, tem uma porta ampla e eficaz, tem uma porta grande, em nome de Jesus. O lugar de desgraça vai se tornar no lugar da graça, da bênção, em nome de Jesus. O vale de Acor, aonde Acã foi apedrejado, foi morto, se transforma no vale da bênção
bênção na tua vida. Aonde muitos têm gemido, você vai crescer em nome de Jesus. Aonde muitos têm fracassado, você vai vencer em nome de Jesus. Eu declaro essa unção, eu declaro o teu crescimento, eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, um segundo semestre poderoso, milagroso. Eu declaro, Senhor, portas se abrindo, pessoas chegando. Eu declaro, meu Pai, uma unção de crescimento sobrenatural. Eu declaro uma unção de crescimento explosiva. Eu declaro uma unção de crescimento explosiva sobre a vida das pessoas que oram comigo agora. Eu declaro, meu Pai, todas as pessoas que estão na transmissão, meu Deus, que consagra comigo o segundo semestre dela. Eu declaro esta unção de crescimento, unção de progresso, unção, meu Deus, ela vai fazer mais agora do que ela fez nos últimos anos. Ela fará mais agora do que ela fez nos últimos anos. Vai fluir mais agora do que nos últimos anos da vida dela. Eu declaro em nome de Jesus, portas novas, portas grandes, clientes novos chegando, contratos novos, em nome de Jesus, clientes novos, promoções, conquistas novas. Eu declaro em nome de Jesus, novas e maiores em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga a Deus: eu estou na tua casa, Senhor. Eu venho consagrar o meu segundo semestre. Eu venho consagrar o meu segundo semestre. Eu estou na tua casa, Senhor. Eu estou na tua casa, meu Pai. Eu venho consagrar o meu segundo semestre em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu vou viver a tua glória. Eu preciso da tua bênção. Abençoa, meu Pai. Abençoa julho, abençoa agosto, abençoa setembro, outubro, novembro, dezembro. Abençoe, meu Deus. Consagra o meu semestre. Consagra, meu Pai. Consagra o meu semestre. Eu preciso da tua bênção. É tudo que eu preciso, meu Pai. É da tua bênção, para que tudo dê certo, para que tudo flua na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou crescer mais agora do que jamais cresci. Eu vou crescer mais agora do que jamais cresci. Veja o seu segundo semestre. Veja um segundo semestre de grande fluidez. Enxerga um segundo semestre poderosíssimo, fluido, clientes novos, contratos novos, vendas gigantescas, negociações, parcerias, promoções, faturamento inédito. Veja. Isaías 65 diz: para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Sabe o que significa isso? Oséias diz: ali devolverei a ele as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. O vale de Acor era um vale de desgraça, se tornou um vale de destruição. Mas para aqueles que buscam o Senhor é um vale de esperança, é um vale de descanso, é um vale de crescimento, de prosperidade, de avanço. Dependa do Senhor. Alinhe-se com o Senhor. Tem um alinhamento espiritual para esse segundo semestre. Tenha um alinhamento. Saia daqui hoje com um alinhamento, um posicionamento espiritual para esse segundo semestre. Porque tudo que você não viveu no primeiro, ou se já viveu coisas maravilhosas, é só o começo. Porque coisas maiores vão vir agora. Coisas muito maiores acontecerão agora, no segundo semestre. E você verá isso. Em nome de Jesus. Só veja isso. Ah, como vai acontecer? Não importa, é com Ele. Só acredite. Mostrando, parecia impossível na minha vida. Parecia impossível, mas Deus fez.
Parecia impossível, mas Deus realizou. Parecia impossível viver tudo que eu estou vivendo, mas o fato é que é uma realidade, eu estou vivendo. A palavra dele é pura. Eu declaro um segundo semestre glorioso, poderoso, fluido, de bênçãos inéditas, de um crescimento maior, com experiências sobrenaturais. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a glória de Deus se manifestará na sua vida, nesse segundo semestre, de forma inacreditável. Você verá e viverá coisas que ainda não viveu, que ainda não experimentou. Será um segundo semestre sobrenatural. Eu abençoo a tua vida. E juntos consagramos, oramos e ligamos um segundo semestre incrível, poderoso, sobrenatural, glorioso, para a honra e a glória do Senhor. Eu te abençoo, receba a bênção do Senhor e a minha bênção. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém?